Oi, pessoal, aqui é Marcelo Serrano, esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo sempre o convite para você que ouve os nossos podcasts também acessar as nossas outras plataformas. A gente tem criado alguns conteúdos complementares para o Instagram e a gente disponibiliza os relatórios aqui do Research e da área de pesquisa econômica no nosso canal do Telegram. Bom, a gente começou o ano com uma discussão profunda sobre o cenário econômico e a ideia hoje aqui é falar sobre bolsa. A gente viu no final do ano passado um forte rally, uma forte valorização que fez a bolsa romper a máxima histórica no final do ano. E a ideia é entender o que a gente pode esperar para esse ano, né? Como a bolsa deve se comportar em 2024, como os investidores devem se posicionar aí para capturar esse bom ambiente que a gente tem para o mercado acionário brasileiro por hora. E para ajudar a gente com essas respostas, a gente conta com a participação novamente do Daniel Gever, que é estrategista-chefe aqui no Research do Itaú BBA. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, obrigado pelo convite. Imagina, um prazer sempre aqui. E, cara, vamos começar rememorando um pouco esse rally de Natal, né? Que na verdade foi um rally que começou ali na Black Friday, em novembro, não foi tanto de Natal, mas que trouxe um upside importante aí, uma valorização para quem tinha alocação em bolsa no final do ano passado. Como é que a gente monta a equação? Como é que a gente explica, os fatores que contribuíram para essa valorização no fim do ano passado? Eu diria que acho que o principal ponto foi a mudança, né, da visão dos investidores sobre a política monetária do Fed, do Banco Central americano. Só para colocar em contexto, né, esse é o principal custo de oportunidade dos investidores no mundo. Então, quando os investidores se sentiram confortáveis que a Treasury não ia ir para 6%, né, teve um momento que ela passou de 5% e ela foi agora está em direção, né, mais próximo dos 4%, os ativos de risco globais começaram a performar melhor. Então, acho que esse foi o principal fator. E daí tem questões aqui de brasileiras que também ajudaram, né, a gente teve aprovação de algumas reformas aqui que são relevantes, reforma, tributária também. Então eu diria que é um fator global, mas também o fator aqui doméstico no Brasil ajudando. Perfeito. Até acho que no seu último ou penúltimo relatório você destacou, comentou, como o ROI da bolsa brasileira apresentava, destaque se a gente comparasse com os peers emergentes. Como que a gente começa esse ano comparativamente a esses outros mercados similares, né? A gente deve ter um fluxo estrangeiro ajudando nesse pace aí de valorização? Olha, eu acredito que sim. A gente teve eu estava fiz, várias reuniões, com investidores lá fora, tanto nos Estados Unidos quanto Europa, e um pouco do feedback foi alguns family offices, por exemplo, eles estavam olhando realocação para mercados emergentes. Quando você olha o fluxo da bolsa ali no último trimestre do ano na bolsa brasileira, quem foi o grande comprador foi investidor estrangeiro. Você pega, por exemplo, o mês de novembro, né, que foi o mês ali da virada do rally, entrou mais de 20 bilhões, foi a maior alta desde março de 2021. Então foi bem relevante. Eh, o feedback que eu tenho desses investidores, para você vou colocar num contexto, na composição de mercados emergentes, a China é 29,9% e Taiwan é 14,5%. Então você está falando quase 45% do mercado emergente é composto por esses 2 países. Eu tenho sentido que os investidores querem alocar nos outros 55%. Esse outro 55% tem, por exemplo, o mercado sudeste asiático, Índia, os outros 55 tem América Latina, o México, que foi muito bem também, e tem o Brasil. E daí quando eu vejo, um fator que chamou muita atenção dos investidores no nosso roadshow foi: você sabia que o Brasil tem a melhor rentabilidade sobre o patrimônio dos mercados emergentes? Todo mundo fica surpreso: "Sério? Pô, me conta mais". Então a gente escreveu um relatório, então se alguém quiser até receber nossos relatórios do research, a gente todo domingo a gente solta um relatório que é a demanda dos investidores de um tópico, e esse foi um dos relatórios que a gente soltou. Então só para colocar um pouco de contexto em números, o ROE do Brasil nos últimos 5 anos foi acima de 17%. A estimativa para 2024 é 18,1, então tem uma leve melhora na rentabilidade das empresas brasileiras. O ROE dos mercados emergentes está em 12%, então ele é bem interessante. Daí alguém pode falar: "Pô, Daniel, mas você está
tem um pedaço de commodities relevante. De fato, o ROE de commodities no Brasil, ele está rodando ao redor de 22%, ele está acima da média, mas a parte doméstica também vai bem e vai acima dos mercados emergentes. Pega, por exemplo, o setor financeiro, a rentabilidade sobre patrimônio do setor financeiro da Bolsa Brasileira é 20%. A economia doméstica que não finanças está ao redor de 15%. Então esse é um número que o Brasil ele é sempre percebido por qualidade, por valor. E agora a gente está falando, pô, o Brasil também tem qualidade, tem uma rentabilidade do seu patrimônio bastante interessante para esse investidor. E você comentou dessas quase 100 reuniões com investidores estrangeiros e eu lembro que durante o ano passado, em vários momentos, a gente teve uma certa diferença de visão se a gente comparava se os investidores brasileiros com o estrangeiro. Um mais otimista, outro mais pessimista, em pontas contrárias, enfim, um descasamento. Como é que a gente começa, como é que você compara o mood do investidor brasileiro com o investidor estrangeiro nesse início de ano? Eu acho que o investidor estrangeiro ainda está um pouco mais otimista que o investidor local com a Bolsa Brasileira. Até tem um termo que um estrategista do buy side que eu gosto de conversar bastante, que ele cunhou, que ele chama de converging markets, né? Mercados convergentes. Às vezes a gente tem lá um complexo de inferioridade, mas pô, tem vários países desenvolvidos que pioraram vários dados macroeconômicos, dívida subiu e outras coisas. Então, em termos relativos, o Brasil está bem posicionado. O Brasil foi um dos poucos países que a dívida não cresceu pós-pandemia, né? A dívida bruta, ele conseguiu manter estabilidade. Então eu vejo o estrangeiro um pouco mais otimista. Daí você tem divergência de maneiras de fazer essa exposição. Por exemplo, se eu converso com um investidor aqui de São Paulo e Rio de Janeiro, né, a maior parte da minha interface é conversar com gestores de portfólio de bolsa e de multimercados. Eles gostam muito do setor de tema atrelado a bond proxy, setor elétrico, por exemplo. Lá fora, o estrangeiro ele já não gosta tanto desse tema, ele já é um pouco mais, ele fala: "Pô, é um setor regulado, eu quero mais, setores não regulados da economia". É uma coisa que tem uma comunalidade entre os 2 públicos é setor financeiro. Os 2 enxergam como uma maneira de fazer a exposição cíclica de qualidade na bolsa brasileira. Então acho que eu diria que essa é uma convergência. Se você falar em outras dissonâncias, o investidor estrangeiro gosta muito do setor de supermercados, cash and carry. O investidor brasileiro já é um pouco mais cético por causa de competição, por causa de algumas questões. Então acho que eu diria que essa é um pouco da diferença entre os 2. O estrangeiro é um pouco mais otimista, tem uma comunidade de um papel. É um consenso que os investidores locais quanto os internacionais gostam muito de Mercado Livre. Esse é o papel, é o mais querido perante os investidores. E que, by the way, não está listado aqui, né? Exatamente, né? Mas, aproveitando que você começou a falar mais setorialmente, se a gente olhar essa forte valorização até aqui, a, a que setor ou a que grupo de ações a gente atribui esse resultado e qual setor ou qual grupo de ações deve contribuir mais para a continuidade dessa trajetória de alta? Esse é um estudo interessante. Assim, se você olhar uma boa parte da rentabilidade da bolsa foi Petrobras e Banco do Brasil ano passado. E daí, se você olhar por um tema padrão, foram as large caps, ações de grande capitalização. A gente acredita que 2024 potencialmente pode ser o ano que eu chamo de mid caps e small caps. Até se você olhar um pouco, fizer um estudo, né? Na média, small caps negocia com um prêmio de 40% sobre o Ibovespa, historicamente. Esse prêmio hoje está cerca de 20%, então tá próximo de um desvio padrão abaixo do histórico, ou seja, small caps em termos relativos ficou para trás. E o que small cap reage? Ele reage muito a essa redução da curva de juros e eu acho que isso é uma coisa que a gente está tendo, a gente está vendo essa convergência aqui dos últimos meses. Então, separando, 2023 foi um ano de large caps, ações de grande capitalização. 2024, nossa cabeça, pode ser um ano de mid caps e small caps. Ah, isso quer dizer que você não gosta de large caps? Na realidade, quando você olha o valuation da bolsa,
a bolsa negociando um pouco acima de 8 vezes lucro, pelo consolidado do Ibovespa, né, na estimativa. Isso ainda é um desconto de 20% para o histórico. Até para colocar um pouco no contexto, né, o mundo hoje negocia com 0 de desconto para o histórico, Nasdaq, as ações de tecnologia estão negociando com um prêmio de 10, a Índia está negociando, que é o principal destino dos investidores emergentes hoje, está negociando com um prêmio próximo de 10%. Onde é que existe poços de valor no mundo? É China, é México, é Chile e é Brasil. Então a gente acha que é uma região que vai receber esse potencial inflow aqui dos investidores ainda. Legal. E você acha que dá para ter um call certeiro setorial ou é indispensável fazer o exercício de stock picking e olhar alguns detalhes micro aí para selecionar os bons cavalos aí? Eu acho que dá pra fazer uma composição, nisso, assim, até um destaque aqui, time de pesquisa do Itaú, bem robusto, tem mais de 50 pessoas olhando empresas, né, com destaques setoriais, tem em média quatro pessoas por setor, então tem muito relatório temático que te ajuda. O que que é o nosso trabalho? Nosso trabalho é você testa uma hipótese e tenta responder isso para ganhar convicção, probabilisticamente, de acertar esse call, né, não existe certeza no nosso mercado, existe uma probabilidade. Então, antes de falar em setores, eu gosto de olhar de temas. Então, se você pegar, assim, os 3 temas principais que a gente gosta, né, e desde o nosso início de cobertura ali no início de novembro, o primeiro tema, que é o tema mais demandado nas minhas reuniões atuais, é o tema de cíclicos de qualidade. Por que cíclicos de qualidade? Quando você tem uma redução de inflação e o nosso time ali de economia, né, acabou de revisar ali no final de dezembro o número de Selic, né, para baixo, ele acha que termina ao redor de 9%, antes achava que 9,5% era o ciclo de economia. Quando você olha o crescimento da bolsa para 2024, a estimativa é de cerca de crescimento duplo dígito de ao redor de 13%. Dentro disso, commodities não deve crescer nada, deve ficar próximo de estabilidade, porque você tem o que eles chamam de backwardation, né, a curva de commodities mais para frente embute uma queda do preço. Você tem o setor financeiro crescendo próximo de 10% e você tem a parte não financeira da economia doméstica crescendo mais de 20%. É ali que a gente está tentando pescar alguns, setores e empresas específicas. Então, traduzindo aqui em setores, a gente gosta do setor de transportes, acho que tem uma alavancagem ao PIB no setor de transportes. Dentro do setor de transportes, você tem a parte de aluguel de carros, depois a gente até pode conversar um pouco de nomes. Você tem a parte de bem de capital, empresas que fazem implementos. A gente gosta também do setor de bancos, então tem bancos de qualidade ali dentro desse quesito. Gostamos do que a gente chama de financial deepening, das empresas que se beneficiam com essa redução da taxa de juros e das pessoas procurarem mais instrumentos, né, de investimentos, como o setor de bolsa de valores, por exemplo, né, de exchanges, que eles chamam o termo em inglês. Gostamos do setor de consumo. Aqui eu diria que tem que ser seletivo, porque tem aquela MP 1185 que vai ter um impacto diferente entre as empresas. Aqui a empresa nossa preferida tem menos impacto. E também gostamos do setor de real estate. Então, dentro de um tema que é cíclicos de qualidade, você pode ter setores diferentes de fazer isso. Segundo tema para mencionar aqui, é o que eu chamo de bond proxy com valuation atrativo, ou seja, são ações atreladas à curva longa de juros que tem uma avaliação atrativa. O que é essa definição de avaliação atrativa? NTN está ao redor de 5,5% por cento atualmente, e o que a gente vê é você consegue comprar empresas que geram uma taxa interna de retorno real de 10, 11, 12% real. Se adiciona inflação, você pode gerar ali ao redor de 14, 15, 16% em termos nominais, que é um retorno muito interessante, né? Você olhar compor capital ao longo do tempo. Lembrando de novo aqui, bolsa é um investimento de longo prazo, tem volatilidade, não é sempre uma linha reta, mas no longo prazo ela vale muito a pena. Então, o que está dentro desses dois temas aqui? Setor elétrico. Dentro do setor elétrico, né, na verdade, setor utilities, né? Tem o Uhum. setor elétrico e tem o setor de O saneamento saneamento. e também o setor de shopping centers é interessante aqui
nessa temática. E o terceiro tema é o que eu chamo de calls seculares, assim, empresas boas que têm umas tendências seculares como demografia dentro. Então, você olhar seletivamente alguma empresa do setor de saúde, olhar seletivamente alguma empresa, por exemplo, do setor de tecnologia também. Então, 3 temas que têm setores embutidos ali dentro que são interessantes Que também. trazem algo mais transversal ali, É. né? Boa. Antes de a gente falar de nomes, que a gente sempre encerra com esse ponto, eu queria relembrar sua projeção de 145 mil pontos para o Ibovespa, que até foi vista como bastante otimista por algumas pessoas, mas de lá para cá outras casas soltaram projeções até mais altas. Acho que a mais alta que eu vi, se eu me recordo bem, foi 160 mil pontos. Quais são os desafios para a gente buscar esse target? E o que pode colocar em risco essa busca aí? Essa foi interessante, né, no início de novembro, quando a gente soltou, né, a gente É, falou: "Ó, hora de entrar em cíclicos domésticos". O pessoal estava mais reticente, porque veio de outubro, né, com um mês um pouco mais difícil. E hoje o feedback é: "Daniel, você não deveria ter colocado mais small caps, ações de baixa capitalização no portfólio". Então a gente tem que ser sempre olhar ponderado, pensar em perda permanente de capital aqui e, esse target, ele é feito olhando uma curva de juros longa. Como é que essa curva está se comportando? Teria um leve espaço para revisão, para cima, ou seja, a curva fechou um pouco mais que a gente esperava. E eu acho que outra notícia talvez positiva que a gente teve foi revisão de lucro para a bolsa foi mais de 5% positivo nos últimos meses. E esse é um predicado interessante. Então, lembrando aqui, como é que a gente gosta de olhar, a bolsa, né, de valores? A gente gosta de olhar crescimento da bolsa em 3 grandes, maneiras. Essa bolsa cresce ou não duplo dígito, o Brasil vai crescer acima de 13%, na nossa cabeça ano que vem. Está revisando para cima, os analistas estão correndo atrás e vendo os resultados das empresas. Eu acho que tem um bom pedaço dos grandes grupos, revisando para cima. Aqui tem que ser seletivo, talvez algumas empresas de consumo pode revisar para baixo, dada a MP, mas na média tem revisado para cima, e você tem um predicado de aceleração. A gente ainda não divulgou, né, vai divulgar, começar a divulgar agora nas próximas semanas os resultados do 4º trimestre, de 2023. Mas o terceiro trimestre, nossa cabeça marcou o que a gente chama de um turning point, né, chegou no a bolsa que estava tendo decréscimo de lucro, ela tirando Petrobras e Vale, ela estabilizou. Então você começou a ter, potencialmente lucro crescendo, para o 4º trimestre e indo em direção a 2024. Então, você olhando isso, esse target ele é um target que está de pé, ele é um target que implica um potencial de valorização ali de cerca de 20%, que lembrando que a gente tem que adicionar o dividendo, né, o Brasil voltou a ser um país que paga um dividend yield interessante, ao redor ali de 6, 7% para a bolsa como um todo. Eh Potencialmente tem espaço, né, a gente tem que avaliar ali como vai ser e nesse ponto, mas é um target que está de pé e ainda olhando esse target, faz sentido investir em bolsa, porque ele é um retorno acima dos outros, do custo de oportunidade que você tem no mercado hoje. perfeito. E agora falando dos nomes, quais são suas top picks aí para o ano e como você tem estruturado aí, pensado nas carteiras? Tá. Não, acho que eu vou mencionar alguns nomes aqui, né, do nosso portfólio. Na parte de bond proxy com valuation atrativo, a gente gosta de Equatorial, uma excelente alocadora de capital. O Marcelo Sá, né, que é o líder do time de utility, soltou um relatório bem interessante para quem tiver interesse ali no final de dezembro, fazendo um update, revisando os números para cima. A gente está acima do consenso nos números de Equatorial. Eu sempre falo aqui, você só tem um call quando você está acima ou abaixo do consenso, né? Você quer, onde é que eu tenho esse desvio? A gente está acima do consenso em Equatorial. Dentro dessa mesma temática de bond proxy, a gente acha que um call interessante é Sabesp, em direção a uma potencial Privatização. privatização. Hoje o mercado não precifica isso, e também ela tem melhoria operacional contratada para 2024. Então é um outro nome para se mencionar. Na parte de cíclicos de qualidade, eu mencionaria a Localiza, que é o maior player de aluguel de carros do Brasil. É uma empresa que deve crescer lucro mais de 80% potencialmente em 2024 versus 2023. Ela se beneficia, né, da queda de Selic e da
e da melhoria potencial da depreciação dos veículos. De novo, lá o time do Daniel Gasparetti, que é o analista-chefe de Transportation e Bens de Capital, fez um relatório temático muito legal sobre endereçando esses temas. E outro nome que eu mencionaria ali da questão de ser seletivo no varejo, no consumo, é a Vivara, que é o maior player de lojas de joalheria do Brasil, que está crescendo tanto na marca Vivara, que é a parte de ouro, quanto na marca Life, que é a parte de prata. Então, dois nomes aqui para pensar na parte de exposição de cíclicos de qualidade doméstico. Nas teses seculares, né, que são ações que têm uma tese, pode às vezes ser descorrelacionada com o PIB, mas é beneficiada também pela economia de longo prazo, a gente gosta de GPS, que é a maior empresa prestadora de serviços do país. Então, ela tem um call de as empresas focarem no seu core business e terceirizar o que você não quer fazer de segurança, manutenção, limpeza, catering, que a gente chama que é alimentação para grupos de serviço. Então, a GPS é uma boa alocadora de capital nesse grupo. Outro nome para se olhar é um setor de saúde, é um setor que se beneficia muito de demografia. A gente gosta da Hypera, que é um dos maiores players do setor farmacêutico. Ela negocia ali próximo de 10, 11 vezes lucro para 2024, e esse é um setor que negocia em mercados emergentes alguma coisa entre 15% e 20%. Daí os temas agribusiness é um tema secular muito interessante. Eu acho que tem um risco do primeiro trimestre no setor de agribusiness, por causa da safra estar um pouco atrasada ali no Mato Grosso, mas o Banco do Brasil é um banco interessante para você ter, ele te paga um dividend yield de mais de 10% e negocia 4 vezes lucro. É atrelado também a agribusiness, mas também ao sistema financeiro, que é um setor que a gente gosta. E É um bem de exemplo até dessa transversalidade, assim, de você se expor a um banco e indiretamente ao agro, né, como temas, né. boa visão, você consegue pegar temas diferentes nesse tipo de papel. E uma Randon, que é uma empresa de bem de capital, lá que tem a Fras-le, que é uma empresa que opera muito bem no segmento de autopeças para reposição, e a Randon opera bem na parte de implementos rodoviários e a parte de caminhões, autopeças para caminhões. E por último, né, você tem que, na hora de compor um portfólio, você tem que pensar em hedges, né? Porque você acha que tem uma direção. Então, nosso portfólio está bem mais para o lado doméstico, mas vamos supor que a gente erra alguma coisa na aceleração do PIB ou não, né? Então, a gente gosta de pensar em hedges. Dois hedges que a gente acha interessantes, um é a PetroRio, que é uma empresa, né, de petróleo, que tem grande crescimento na produção de petróleo, vai gerar um fluxo de caixa de quase 18% de fluxo de caixa em 2024, e uma Suzano, que é uma empresa, a maior empresa de papel e celulose do mundo, né, que também está entrando num processo de desalavancagem. Então, é um portfólio que cresce acima da bolsa em termos de lucro, que revisou o lucro acima da bolsa, que tem um ROE, então, na verdade, pode pôr acima da bolsa, é bem preparado ali para 2024. Perfeito. E nesse momento de virada de ano é comum o pessoal traçar algumas metas, né, e uma das metas mais comuns é a pessoa prometer ler mais e buscar mais conhecimento. Eu sei que você tem aqui o Clube do Livro, enfim, capitaneado aí por você aqui no research do BBA. Para quem está com essa meta, Daniel, que livros você indicaria aí ligados ao tema investimento e que podem ser uma boa recomendação aí para os nossos ouvintes? Não, legal, obrigado pela pergunta. Eu, desde 2014, eu organizo um clube do livro com gestores aqui no Brasil. A gente leu mais de 70 livros já. Eu acredito muito na junção de teoria e prática. Eu acho que o mercado americano faz muito isso. Eu acho que o Brasil a gente pode caminhar para fazer mais isso, as universidades focarem no lado prático isso. Então a gente tenta procurar lições e aprender com alguém que escreveu um livro, tem lições interessantes. A gente recomendou 5 livros que são bem práticos para o mercado para ler em 2024. O primeiro é o How to Invest, do Rubinstein. Ele é uma enciclopédia de biografias. Então, no meu trabalho anterior, eu fui gestor de um hedge fund global. Então, lá tem a biografia, no livro tem do Druckenmiller, que para mim é um dos melhores investidores da história. Tem a biografia também do Seth Klarman, da Baupost, que é muito interessante. Então, esse é um livro para quem quer um cara mais generalista, que lê biografias de investidores famosos. O segundo livro que eu recomendaria é Where the Money Is, Value Investing in the Digital Age, que é o do Adam Cecil.
ele mostra que investimentos em tecnologia também pode ser um investimento de value investing, porque às vezes a gente faz aquela separa valor e crescimento, na realidade o crescimento é uma parte do valor de um negócio. Então esse é um livro legal para falar que você pode ter investimentos em tech, né? Por exemplo, no nosso portfólio, né, o completo lá, a gente tem ações da TOTOS, por exemplo, que é uma empresa que a gente acha interessante. O terceiro livro, ele é relacionado bem direto à tech, então que é Nothing But Net. São 10 lições, do Mark Mahoney, que é um dos analistas mais ranqueados da Institutional Investor, né, que é o Oscar dos analistas de investimentos nos Estados Unidos. Então tem 10 lições de como você fazer a tua seleção de ativos. O quarto livro daí já vai para o outro quadrante, que é The World for Sale. Ele fala muito das trading de commodities, conta as histórias de como eles ganham dinheiro, dos mercados. Então é muito importante para olhar essa questão de oferta e demanda no setor de commodities. E o último livro que eu recomendaria aqui, né, nesses top 5, se alguém quiser, depois a gente pode até mandar essa apresentação, é o que eu chamo de Quantitative Momentum, né, o momentum quantitativo. O mercado ele ficou mais momento nos últimos anos, porque onde teve, por exemplo, em mercados emergentes, hoje tem mais ou menos 400 bilhões de dólares em gestores ativos. A maior parte desses gestores é qualidade e crescimento, então tem um componente de momento. O momento, não só o momento operacional, como eu falei do Brasil, mas também o momento técnico, ações que estão subindo de preço, outras coisas. Esse é um livro legal que ele te dá um ferramental dessa parte de quantitativa, né? Eu fiz mestrado em finanças quantitativas, em Factor Invest, então é um tema que eu gosto bastante, mas eu diria que pega desde biografia, commodities, tech, Bem value diversificado, investing, né? até a parte de quantitativo aqui nesse lado. Muito legal. Acho que a gente conclui aí essa pauta inicial aí sobre Bolsa de 2024, com a participação do Daniel. Queria novamente agradecer pelo papo aqui. Valeu. Eu que agradeço, obrigado.